Olá, bom dia, paz e bem, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós iniciamos hoje, segunda-feira, dia 8 de abril, a segunda semana da Páscoa. Porém, hoje, neste dia 8 de abril, nós celebramos a Anunciação do Senhor. Para que bem possamos celebrar, vivenciar, nos deixarmos espiritualizar pela Palavra de Deus, nós vamos então acompanhar a leitura do trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 até 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou então ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabela, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra." E então o anjo se retirou. Veja, meus caros irmãos e irmãs, importante a gente destacar nesse dia que celebramos a Anunciação do Senhor, que este dia, isto é, o 25 de março, como normalmente ele é celebrado, e por conta da Semana Santa e da oitava da Páscoa, ele foi remarcado então para este dia agora, 8 de abril. Este dia então ele marca a concepção de Jesus no ventre de Maria, dia em que ela disse sim a Deus, se comprometeu a colaborar com os seus planos. Maria, na sua vida diária, lá em Nazaré, ela é visitada pelo anjo, como nos narra o Evangelho. O primeiro anúncio do anjo é de alegria. "Alegra-te, o Senhor está com você." A presença do Senhor alegra, sim, e dá esperança também a qualquer pessoa. E diante disso, Maria fica se interrogando sobre o que seria essa saudação, o que ela poderia significar. Porém, o anjo tranquiliza ela, anuncia para ela o plano de Deus, ou seja, aquilo que Deus espera dela. E ela aceita esse grande desafio e se deixa envolver pelo Espírito de Deus. E assim, submissa à vontade divina, ela colabora com a humanidade, trazendo ao mundo aquele que será chamado Filho de Deus, ou Emmanuel, o Deus conosco. Maria se dispõe a fazer a vontade de Deus, acolhendo aquele que viria cumprir a vontade do Pai, que é Jesus. Pedimos no Pai Nosso que a vontade de Deus seja feita. Como é importante a gente, a exemplo de Maria, nós nos abrirmos à ação de Deus e buscar realizar no dia a dia o que ela espera, o que Deus, aliás, espera de cada um de nós. Deus aguarda também o nosso sim, para que Ele continue vindo e faça morada com a humanidade. Eu nunca gosto, aliás, pelo contrário, eu sempre gosto de enfatizar a parte final do Evangelho, porque depois desse diálogo do anjo com Maria, quando ela dá o seu sim, o Evangelho diz: o anjo então se retirou.
certamente a gente poderia ficar aqui imaginando a cena. O anjo se retira, alegre, agradecido. Creio que é importante para nós também que diante desse aguardo que Deus espera, o nosso sim que Deus espera de nós, que o anjo, esse mesmo anjo que visitou Maria, que visita nós a todo momento, que ele não se retire, não se afaste de nós desanimado, triste pela nossa negativa. Deus espera de nós sempre um sim. Seguindo o nosso itinerário, meus caros irmãos e irmãs, na terça-feira, dia 9 de abril, vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 7 até 15. Jesus disse para Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? E respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. É belíssimo nesse tempo pascal nós ouvirmos agora também esse extenso diálogo de Jesus e Nicodemos. Nicodemos ele pede para Jesus como é possível nascer, renascer, nascer do alto. Jesus faz essa catequese com Nicodemos. É bom a gente, à luz desse evangelho, a gente perceber que da necessidade de nascer do alto, ou seja, que é referência ao nosso batismo, nós passamos a fé em Cristo, exigida no nosso batismo. Nicodemos ele dá para Jesus o título de mestre. Não se trata de um mestre qualquer. Ele é o único que está em condições de ensinar com verdadeira autoridade. Ele é a testemunha fiel do Pai, porque vem do céu e diz que viu junto do Pai. Ele diz aquelas coisas que ele viu junto do Pai. Ele transmite as palavras e o ensinamento do Pai. Ele é o Filho do Homem, que desceu do céu. É aquilo que está no Evangelho de João, logo no início. A palavra se fez carne e habitou a tenda entre nós. E ele deverá ser levantado, fazendo aqui, obviamente, alusão à sua cruz e glorificação, para que todo aquele que nele acredita tenha vida eterna. Veja, eu faço esse resgate do Evangelho para dizer que ele nos fala da morte e da glorificação de Jesus. Que ele mesmo, Jesus, anuncia para Nicodemos. O que ele vai dizer? É necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O Jesus elevado na cruz, ele alcançou a ressurreição, que o elevou ao céu. Elevado na cruz da ressurreição, Jesus revela-se como aquele em quem havemos de acreditar. A conclusão que a gente pode tirar dessa catequese, desse diálogo de Jesus com Nicodemos, que é necessário nós acolhermos as palavras de Jesus sobre o Pai, sobre a vida eterna, a verdadeira vida. E sim, então quando a gente acredita, nós sim vamos também ter condições, vamos ter força, entusiasmo para a gente dar testemunho. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, dia 10 de abril, rezaremos, meditaremos com o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 até 21.
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. É bom percebermos à luz, novamente aqui a continuação do diálogo de Jesus com Nicodemos, que o amor de Deus, ele não é algo abstrato, não é uma coisa genérica. O que diz o Evangelho? Deus ama de modo concreto e extremo. Por que isso? Porque Ele entregou o seu Filho único ao mundo para salvar o mundo. Você quer maior manifestação de amor concreta do que isso? Quando a gente toma as cartas de João, aliás, a primeira carta de João, ele vai colocar em destaque esse ato grandioso do Pai. Lá na primeira carta de João está escrito assim, no capítulo 4, se não me falha a memória, vocês podem conferir em casa, que nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. O apóstolo Paulo louva o Pai e aponta os benefícios da encarnação de Jesus. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer assim, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos agraciaria em tudo junto com ele? Vocês podem conferir isso em Romanos, carta de São Paulo aos Romanos 8. Jesus vem não como um juiz, mas ele vem, diz o Evangelho, como luz. Luz para iluminar. Ele é a luz, isto é vida plena. Então, escolher a luz, eu escolher a luz, você escolher a luz, é escolher a vida, é abraçar a salvação. Escolher as trevas é não crer em Jesus, não crer na sua palavra. Há pessoas que preferem, nós não precisamos nem ir muito longe, nós conhecemos, tem muitas pessoas que preferem as trevas em lugar da luz. Para que as más ações, suas más intenções, elas não sejam vistas, não sejam reveladas. O desafio para nós é como a gente vive da luz e na luz. Ou seja, a gente nas nossas ações, a gente escolher sempre fazer o bem, passar fazendo o bem, escolher a vida, querer salvação, ressurreição. Então, caros irmãos e irmãs, colocados perante a revelação do amor de Jesus, nós temos que tomar, sim, posição. Acreditar em Jesus ou recusá-lo. Não devemos ficar em cima do muro. Quem acreditar em Jesus, diz o Evangelho, ele não vai ser condenado. Mas quem o rejeitar e não acreditar no seu nome, ele de certa maneira já está condenado. A causa da condenação é uma só: a incredulidade, a recusa da palavra de Jesus, o seu fechamento, o coração endurecido. No fim desse colóquio de Jesus com Nicodemos e com cada um de nós, porque esse colóquio de Jesus com Nicodemos é um diálogo que ele também estabelece com cada um de nós, nada mais resta do que acolher o convite à conversão e a uma mudança radical de vida. Era isso que Nicodemos foi buscar com Jesus. Luz para que ele pudesse buscar um caminho de conversão, um caminho de mudança, de rota da sua vida. Ora, quem aceita Jesus e dá espaço a um amor que nos transcende, encontra o que ninguém pode alcançar por si mesmo, que é a verdadeira vida. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação, então eu concluo essa primeira parte desta segunda semana da Páscoa.
Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira de manhã, neste mesmo horário. Eu farei, então, as próximas meditações, as próximas reflexões a partir do Santuário de Aparecida, lá em São Paulo, onde que nós estaremos, então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estaremos, então, em assembleia anual, sempre depois da segunda semana da Páscoa. Então a gente pede também por vocês, que cada um reze pela Assembleia dos Bispos, e que Maria possa também, junto com Santo Antônio, abençoar, proteger a cada um de vocês. Paz e bem.